E aí o que que Esther fez? Ela pegou e falou assim, tá bom, eu vou, fala pra Mardoqueu reunir todos os judeus pra eles jejuarem 3 dias por mim, e depois eu vou lá falar com o rei. E eu achei isso muito interessante no que sentido? Que Esther, ela tinha consciência do mundo espiritual. É a quarta coisa que eu queria falar sobre Esther. Ela tinha consciência do mundo espiritual. O que acontece, gente? A gente vive no mundo carnal, no mundo normal, assim, natural, assim, e a gente esquece do tamanho do poder, do tamanho da quantidade de coisas que acontecem na esfera espiritual. Muitas vezes, em muitas batalhas que você está lutando aí, você está se matando assim fisicamente, você está, poxa, conselhando, você está falando, não está acontecendo nada. A batalha, na verdade, é em outra esfera, em outro nível, espiritualmente. Muitas batalhas na sua vida que você está aí se matando fisicamente, com dor de cabeça, já não está aguentando mais, não sabe mais o que fazer, tentando com suas próprias forças, você está lutando da forma errada, com a arma errada, porque não é nessa esfera aqui. Tem muita coisa, pessoas, do jeito que a pessoa age com você, ou tipo um vício que a pessoa não consegue se libertar, um comportamento que a pessoa não muda, uma forma que a pessoa te trata, muitas vezes só falar não vai adiantar, porque a luta é em outra esfera, é na esfera espiritual. E Esther, ela tinha essa consciência que a luta dela não era contra a carne e contra o sangue, as principados, potestades, contra as hostes e principados da maldade, uma coisa assim. Então ela tinha consciência que a luta dela não era contra a carne, ela é espiritual. Isso mostra que Esther era uma mulher espiritual. Tem um filme que está lançado aí, A Quarta de Guerra, que eu tô com muita vontade de ver, mas pelos trechos que eu já vi eu fiquei emocionada. Fiquei assim, cara, que coisa linda. Que a mulher ela batalhava em oração. E podia não parecer que estava acontecendo muita coisa, mas Deus agia muito, porque a oração tem muito poder. O jejum tem muito poder. Então, vá para outra esfera. Tem um poder ali muito maior do que você imagina. Não sei se vocês sabem, gente, mas o livro de Esther, eu acho que é o único livro da Bíblia que não tem a palavra Deus. Mas nós vemos Deus agindo em todos os momentos, né? Apesar disso. E ela colocou as servas dela para orar e jejuar também. Eu achei isso muito bonito, porque ela contagiava as pessoas que estavam à volta dela. Então Esther, gente, ela é muito mais do que bonita por fora. Por dentro ela era muito mais linda. A essência dela, a beleza dela, a fé dela era muito mais linda que o exterior dela. Então imagina como essa mulher era linda. Pegou, foi, se preparou com as vestes reais, ficou lindona para encontrar com o rei. E isso mostra o quê? Outra coisa, a coragem de Esther. Gente, ela estava entregando a vida dela, sabe? Ela estava abrindo mão da vida dela pela. Então Deus deu uma estratégia para Esther. No primeiro banquete foi tudo maravilhoso, tudo certo, e o rei perguntou: o que queres? Até metade do reino eu te dou. E ela pediu: vem amanhã, o senhor e a mãe novamente, para eu fazer mais um banquete para vocês. Aí ficou com aquela, porque ela não contou logo na hora? Mas, gente, vocês vão entender conforme foi explicando. Aconteceu o seguinte, depois desse primeiro banquete, a mãe chegou em casa se achando o cara. Porque ele já te achava, né, o grandalhão, e depois com essa da Esther, a rainha, chamar só ele e o rei pro banquete, chegou lá e falou assim, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, ficou todo se exaltando e tudo mais. Aí falou, a rainha chamou eu e o rei pro banquete, papá. E aí a única coisa pra eu ficar feliz mesmo é aquele nojento do Mardoqueu morrer. Aí a família dele, a esposa dele, Zélia, se não me engano, falou, faz uma forca pra ele. E não sei o que, sei que lá, e aceitou a dica, a ideia, e mandou fazer uma forca pra Mardoqueu de 15 a 20 metros de altura, tipo, super alto. Por quê, Kel? Porque ele queria que todo mundo visse a glória, a vitória dele. Nesse mesmo dia, olha como foi importante a Esther fazer 2 banquetes. Nesse mesmo dia à noite, o rei perdeu o sono, não conseguia dormir, não conseguia dormir. E falou assim, lê aí o livro de crônicas pra mim, as crônicas, os registros reais, né? Tudo que acontecia lá naquela época era registrado nesse livro de crônicas. E quando estavam lendo, leram sobre Mardoqueu. E o rei perguntou, né, ué, mas o que foi feito a esse homem que salvou a minha vida? Aí eles, nada. Como não fizeram nada? Como assim? E quando ele foi ver, estava amanhecendo o dia. Aí ele perguntou, tem alguém lá no pátio? Quem estava no pátio? Amã, porque ele tinha ido falar com o rei para poder matar Mardoqueu. Aí ele falou, então chama Amã pra mim. Aí chamaram Amã. Aí o rei perguntou, o que devo fazer ao homem que quer honrar?
que no caso era Mardoqueu. Mas Amã, ele se achava tanto que ele falou, deve ser eu mesmo, né? Então fala uma coisa boa. Aí ele foi falando. Aí começam as ironias do livro, assim, as reviravoltas do livro de Esther. Porque Esther tem umas reviravoltas que você fica, gente, começou aí. Aí ele falou assim, o senhor empresta o seu cavalo real, com as roupas que o senhor costuma usar, coloca uma coroa na cabeça dele e põe algum nobre, algum príncipe muito importante puxando o cavalo e falando, assim se faz ao homem que se quer honrar. Aí o rei falou, ótima ideia, vá, essa barriga muito boa, e faça tudo que você disse com o Mardoqueu. Aí a Amã ficou assustadíssima, né? E o rei falou assim, e não esqueça nada do que você falou. Essa parte é muito legal também, não esqueça nada do que você falou. E aí a Amã foi, chamou o Mardoqueu, cara, imagina a humilhação que foi pra ele isso, né? E fez exatamente como ele tinha falado, o cavalo, a roupa e tudo mais. E levou o Mardoqueu pelas ruas da cidade, ficou falando, e todo mundo olhando assim, sem acreditar naquela cena, né? E quando acabou isso, e a Amã voltou pra casa dele, ele voltou assim, destroçado, destruído, assim, emocionalmente. Tinha sido ainda mais ele, que é o cara que mais se achava. Pra ele, assim, foi extremamente humilhante, sabe? Acabou com ele isso. Ele voltou pra casa se acabado. Quando ele contou isso que aconteceu pra mulher dele, pros amigos dele, pros filhos dele. Sabe o que eles falaram? Ele falou assim, se nisso, Mardoqueu já te venceu, certamente você não prevalecerá contra ele e os judeus. Por quê? Porque, gente, como eu falei pra vocês, existia uma rixa entre os amalequitas e os judeus. E aí uma promessa que Deus tinha feito, que em todas as gerações, os amalequitas seriam derrotados pelos judeus. Em todas as gerações. Então eles sabiam disso. Então já viram que, então esquece, não vai dar certo mesmo. Já falou assim, não, já tava aqui, ele tava lá embaixo. Afundou ele mais ainda, assim, certamente então você não vai conseguir vencer dele. Em todas as áreas. E aí ele ficou mais acabado aí. Nessa hora vieram os eunucos chamar ele pra ir lá pro banquete da Rainha Esther, que já era outro dia, né? E aí ele foi já acabado assim emocionalmente. E chegaram lá, tava lá no banquete e tudo mais, até que o rei fez a pergunta, né? O que você quer, Esther? Que metade do reino eu te dou? Isso é muito legal que também, como eu falei pra vocês, o rei era muito temperamental. Gente, quando ele ficava nervoso, ele ficava irritadíssimo, sabe? Ele era uma pessoa assim, difícil pra se ler. E pela história, não só pela Bíblia, pela história que conta sobre ele, era uma pessoa muito difícil de lidar. E ele babava ao extremo por Esther, falava que você quer que eu te dou. Tipo assim, ela conquistou ele de uma tal forma, não só pela beleza, mas pelo jeito dela. Eu vejo Esther como uma mulher doce. Assim, aquela mulher que tinha aquele olhar tão meigo, assim, tão doce, tão assim, você só de olhar você já se simpatiza com a pessoa. Não é só pela beleza, mas pela meiguice, pelo jeito dela, porque a essência dela era tão bonita que transparecia. E aí eu achei um ponto bem interessante, que ela foi lá, né, e me perguntou o que você quer. E ela falou assim, rei, eu queria pedir pela minha vida e pela vida do meu povo. Tipo, foi de um jeito bem, né? Pela minha vida e pela vida do meu povo. Se colocasse a gente, né? Eles e eu como servos, eu nem falaria nada. Mas eu queria pedir pela nossa vida. Aí foi falando assim pro rei, e o rei assim, ficou assustadíssimo. Como assim? Tá pedindo pela vida dela? Aí perguntou, mas quem fez algo contra você? Aí ela pegou e falou, este homem mau, esse nosso inimigo, Amã. Gente, eu fiquei, caraca, porque ela podia ser mimada, ou como muitos de nós até faria, ir lá falar só com o rei, falar, eu amo isso, eu amo aquilo, aquilo outro. Cara, ela foi muito corajosa. Ela enfrentou o problema de frente. Ela olhou no olho de minha mãe e falou, esse, nosso inimigo. Eu fiquei, caraca, ela foi uma mulher de muita fibra, sabe? Porque quantas de nós fugimos dos nossos problemas? Evitamos, não queremos falar, não queremos nem olhar pra ele porque não quero nem saber disso. Esther não foi e enfrentou o problema dela de frente, olhando no olho dele. Esse é o nosso inimigo. E ela falou com a pessoa certa. É assim que nós devemos fazer em oração também. Você que nós temos que falar com Deus, com quem pode resolver os nossos problemas. Não é você ficar fugindo, ficar evitando, ou você orar querendo tocar aquele assunto, naquela ferida, naquela mágoa que você tem, sabe? De tal pessoa, da sua mãe, do seu pai, não sei, de algum relacionamento passado. Você fica fugindo do problema. Mas você tem que enfrentar o problema diante de quem? De quem pode resolver, entendeu? E o rei ficou assim assustadíssimo, ele não esperava mesmo esse tipo de coisa. E ele gostava de Amã também, tanto que Amã era o segundo, né, depois dele. O que ele fez? Ele pegou e saiu ali do lugar, da tenda que eles estavam, do lugar que eles estavam, e foi pro jardim pensar, que ele ficou assim, tipo, abaladíssimo e tal. E o que acontece?
Eles estavam no espaço das mulheres, no harém. Eles estavam acontecendo no harém das mulheres, no espaço onde a rainha podia ficar. E lá, a conduta, os códigos de conduta, de comportamento dos homens lá eram mais rígidos ainda. Por quê? Porque havia uma lei muito severa que as mulheres do rei não podiam nem chegar perto, não podiam ser tocadas por outros homens, né? E o que acontece? Amã, ele já estava desestruturado emocionalmente. Então Deus derrotou Amã em duas fases. Ele derrotou emocionalmente e fisicamente. Por isso que foi interessante ter os dois banquetes. Porque no primeiro banquete ele se exaltou como nunca, ele construiu uma forca para Amã. E no mesmo dia, mesmo assim, horas, né? Questão de horas, ele foi humilhado na mesma proporção, emocionalmente, e depois foi fisicamente. Então, a importância de ter sido esses dois banquetes foi grande. Tem um propósito disso. Deus tem uma estratégia em tudo. E quando ele derrota mesmo, na essência, ele corta pela raiz, que foi o que aconteceu com Amã. Destruiu o ego dele, depois, fisicamente, ele, que agora eu vou contar melhor, que aí ele estava no harém, então ele tinha que ter uma conduta muito correta, você não podia chegar perto nem tal, mas quando ele viu que ele estava ferrado, que ele ia matar o povo e a própria rainha, ele ficou desesperado. O que ele fez? Algumas bíblias falam, cada bíblia fala meio que de um jeito, essa é a tradução. Porque parece que ela estava num divã, divã é aquele negócio assim que fica deitadinho assim, sabe? Se você não sabe, depois olha no Google. Ela estava assim, parece que ela estava meio que deitada no divã. E ele, quando foi falar com ela, se prostrou, mas parece que ele caiu assim, perto do divã, perto da perna dela, perto de onde ela estava. E ficou uma coisa meio esquisita. E justamente nessa hora, o rei abriu e viu a cena. E pra ele, isso foi um dos maiores absurdos. Uma das traduções fala, ué, você quer violar a rainha na minha própria casa? Tipo, no próprio palácio, né? Violar a rainha. Ele que interpretou super mal. Um mal entendido, na verdade, que teve, né? Dele ter caído, dele ter se prostrado, o tamanho do desespero dele. E o rei interpretou isso da pior forma possível. E isso que foi realmente decisivo pra Amã ser morto. Então, tipo, foi horrível ele ter condenado os judeus, foi. Mas essa atitude, essa falta de comportamento dele, foi o ponto final, o que precisava pra Amã ser sido morto. Interessante também que, olha pra você como Amã, ao contrário de Esther, ele não é nada amado, porque nessa hora veio um eunuco e falou, ó rei, Amã tá uma forcada na cara dele pra Mardoqueu, tá? Aí o rei, que? E era um homem que era muito fiel ao rei Mardoqueu, né? Protegia a vida do rei e ia ser morto. Pronto, mais uma coisa. Aí na mesma hora, então ele ia ser enforcado na forca que ele mandou fazer pra Mardoqueu. Então olha as ironias, porque Mardoqueu ia ser morto porque ele não tinha se prostrado a Amã. E Amã foi morto justamente porque ele se prostrou a Esther. Ele queria que um judeu se prostrasse a ele, mas ele acabou se prostrando para uma judia, que era Esther. Assim, as ironias desse livro são incríveis. E aí, passado não sei quanto tempo, a Bíblia não fala exatamente, mas Esther entrou na presença do rei de novo. Por quê? Como você sabe disso, que ela entrou na presença do rei de novo, assim, um outro dia? Porque fala que o rei estendeu o cetro para ela. De novo. Só que dessa vez chegou assim, rei, pelo amor de Deus, anula essa lei, dá um jeito, salva o meu povo, assim, chorando, assim, acabadona, assim mesmo. Essa vez ela se abriu mesmo, o rei cedeu o cetro, como eu falei, ela levantou e tudo, e falou assim, eu não posso fazer nada, Esther, porque é irrevogável, foi com o meu anel. Eu falei, agora? E o que acontece? Mardoqueu, ele foi promovido ao lugar de Amã. Ele era só um oficial e se tornou um segundo, e foi promovido por uma coisa que era para ter matado ele. Interessante, né? Outra das ironias do livro de Esther. Aí ele se tornou o segundo, então ele falou assim, Mardoqueu, faça alguma lei para poder ajudar o seu povo. Então Mardoqueu fez uma lei que nesse dia, no dia 13 do mês de Adar, o povo poderia se defender, poderia lutar e poderia ter os meios para lutar. E pegou e enviou essas cartas por todas as províncias para todos os judeus e eles ficaram super aliviados, super... Caramba, a gente conseguiu. E interessante que essa parte também fala que Mardoqueu saiu da presença do rei, saiu do palácio, uma coisa assim, com uma roupa super chique, branca e azul e não sei o que. Quando todo o povo viu Mardoqueu tão assim, bem vestido, tão bem trajado, todo mundo se alegrou com ele. Também pra você ver que uma pessoa querida é uma pessoa importante naquela época, né? Todo mundo ficou muito feliz e as pessoas começaram a temer até a Deus, porque foi uma reviravolta tão grande, essa que aconteceu, que diz até que muitos se converteram, sabe, pro judaísmo, por causa dessa história que aconteceu com Esther e com Mardoqueu. Chegou o 13º dia do mês de Adar, que é o dia da matança, e aí quando o pessoal, os inimigos, que tinham muitos inimigos de Israel ali ainda, foram matar eles puderam se defender e eles conseguiram vencer.
conseguiram se dar bem, né? E aí nesse mesmo dia o rei foi falar com Esther, falou, Esther, já morreram 500 homens só aqui em Suzã e tudo mais, tem alguma coisa mais que você queira? E ela falou assim, tem uma coisa, rei, aqui em Suzã, faça mais um dia igual a esse, estenda mais um dia igual a esse, para que os 10 filhos de Amã possam ser colocados na forca. Esse foi o pedido de Esther. Eu fico, nossa, Esther era meio... Não, gente, eu vou explicar por que ela fez isso, tá? Os 10 filhos de Amã já tinham sido mortos no 13º dia. E ela pediu que só em Suzã, só na capital, houvesse um 14º dia, também com essa matança e tudo mais. Por quê? Eles já estavam mortos, os 10 filhos de Amã, mas ela queria fazer questão que eles fossem colocados na forca, bem alta, assim, para que todos pudessem ver. Mas por que, Kel? Isso, gente, foi primeiro, para provar que eles tinham vencido a guerra, essa batalha, os judeus tinham conseguido vencer, primeiro, para mostrar isso, e segundo, para colocar um ponto final nessa história. Porque colocando eles ali em cima, estava escrito, vocês venceram, acabou. Então ela quis colocar um ponto final nessa história, porque foi tanto sofrimento, tanta tensão esses tempos todos, até conseguir passar esse dia, que ela quis, acabou aqui. Quem sabe quando essas fases da vida que você passa uma coisa muito tensa, ou que você vive uma coisa, e tipo, acabou aquilo, mas você não consegue acabar aquilo em você, parece que na sua cabeça aquilo continua, e você continua sofrendo, ou pensando, ou agindo emocionalmente voltada àquilo que já acabou. Então ela quis mostrar pro povo e pra ela mesma que acabou aqui. Entendeu? Então isso é uma coisa que nós devemos levar para a nossa vida, que é outra coisa que eu aprendi com a Esther. Essas coisas que você já passou, princesa, um sofrimento, um relacionamento, uma coisa no trabalho, uma coisa na escola, uma doença, alguma coisa que você já tenha passado e que já acabou, mas você continua vivendo aquilo dentro de você, aprenda a colocar um ponto final. Como Esther, aprenda a colocar um ponto final no que te fez sofrer e veja isso de outra forma, como uma vitória, que acabou, você conseguiu passar por isso, você está vivo, você está bem, e mesmo que não esteja, Deus é capaz de te fazer ficar bem. Então, como Esther, aprendamos a colocar o ponto final no que nós temos que colocar. Para de ficar adiante, de ficar enrolando, de ficar pensando no que não tem que pensar. Isso é passado, isso passou, isso acabou. Então, viva o novo. Põe o ponto final. Fizeram isso e depois que acabou, foi uma grande festa. Todo mundo, nós vencemos, nós conseguimos e tudo mais. E, em comemoração a isso, Mardoqueu fez uma outra lei, um outro decreto para todos os judeus do reino, que no dia 13 e no dia 14 deveria ser comemorado todos os anos essa festa por causa desse livramento que o povo judeu teve. E o nome dessa festa se tornou festa do Purim. Por que Purim? Que é o do Pur. Lembra que a mãe jogou a sorte para poder cair no 13º dia de Adar? Então, por causa do Pur, virou a festa do Purim, que também é chamada de festa das sortes. Legal, e essa festa é comemorada até hoje, lá em Israel, de um jeito até mais diferente, sabe? Eles jejum, né, no primeiro dia, e leem o livro de Esther uma vez ao ano, que é na época da festa do Purim, e é muito interessante, gente, quando eles estão lendo esse livro, toda vez que fala o nome de Amã, todo mundo começa a vaiar, começa a falar um monte de... Pra ninguém quer ouvir esse nome tão ruim, que é Amã. Então, né, na sinagoga dele, sempre que vai ler o livro de Esther e fala o nome de Amã, todo mundo começa a gritar que nem os loucos pra não ouvir o nome de Amã. Interessante, né? E a festa do Purim, gente, ela é como um carnaval hoje em dia, né? Ela é como um carnaval lá em Israel. Todo mundo se fantasia, máscara, só que não é tão sensual e apelativo como aqui, né? Mas é tipo um carnaval, é uma festa mesmo, e os homens bebem, mas bebem até cair. Sabe, bebe até o limite que não conseguir mais. É o jeito que eles comemoram hoje. E assim, gente, acaba a história de Esther. Mas é isso, precisa, o vídeo deve ter ficado grande, não vou me alongar mais, não vou falar mais nada. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos no coração, curtam que deu trabalho fazer esse videozinho. Se inscrevam e compartilhem. Beijinhos no coração, até a próxima!